Ei pessoal, eu sou a Miriam e hoje nós vamos conversar sobre algo muito importante. Nossa conversa é sobre o ECA. Você sabe o que vem a ser o ECA? Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi publicado em 1990. É uma lei federal que define e garante nossos direitos de acordo com o artigo 227 da Constituição do Brasil. O ECA considera as crianças e adolescentes pessoas em condições especiais de desenvolvimento, porque ainda não são gente grande, mas já são cidadãos, o que significa que eles possuem direitos e também deveres. Para explicar esses direitos, vou contar um pouco sobre a vida de Rafael e Daniela Teixeira. O apelido dele é Rafa e o dela é Dani. Rafa tem 11 anos e Dani 10. Eles vivem com a mãe, Dona Marlene. O pai de Rafa e Dani não vive com eles, pois se separou de Dona Marlene há muito tempo. Toda criança e todo adolescente tem o direito à vida e à saúde. Qualquer pessoa ela tem que ter direito à vida, seja criança, adolescente, velho, adulto. Quem tem que me proteger é minha mãe ou então meu pai. Direito de viver, de ser respeitado. Nós temos o direito de uma vida digna. O direito à vida é você saber que você pode andar pelas ruas sem ser agredido, ninguém pode fazer nada com você. É muito importante que a família proteja e dê carinho à criança e ao adolescente. A família tem que nos proteger, mas o Estado também tem que fazer a sua parte. Eu tenho o direito de estar viva e viver. A mãe de Rafa, Dona Marlene, sempre protegeu a vida de seus filhos, cuidando da saúde deles e defendendo-os contra qualquer tipo de violência. Desde pequenos, Rafa e Dani vêm aprendendo sobre seus direitos e deveres, com sua família, vizinhos e amigos. Todos os dias, eles acordam cedo. Cada um arruma sua cama, escovam os dentes, tomam banho e o café da manhã. Às vezes eles têm um pouco de preguiça de levantar, mas Dona Marlene vai logo dizendo: fora da cama, depois do banho a preguiça passa. Eu acho que quem deve cuidar da minha saúde é o posto de saúde ou o hospital, os médicos, minha mãe, os meus familiares. Tem que pagar para ser consultado. Eu não acho isso certo, não. Não é só direito, não, tem deveres também. Para manter minha saúde, eu tenho que escovar os dentes, tomar o banho, lavar as mãos, eu tomo vacina. Faz a gente ter muita saúde. Outro dia, Rafa foi jogar bola com seus amigos. Ele quis dar uma de craque e derrapou na terra, batendo com a cabeça no chão. Rafa ficou todo ralado. Dona Marlene decidiu levar Rafa ao posto de saúde. Lá, o médico examinou e viu que não era nada grave. Toda criança e todo adolescente tem o direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer. Toda criança e todo adolescente tem direito a uma vaga na escola e a uma educação de qualidade. Rafa e Dani gostam de estudar. Na escola, eles são atenciosos e interessados nas matérias. No mês passado, a escola de Rafa e Dani foi visitar um museu de ciências naturais. Rafa adorou ver os ossos dos dinossauros e pensou: ainda bem que a gente não encontra um bicho desses pelas ruas. Seria a maior confusão. É muito importante a gente ter a cultura no nosso dia a dia. Eu gosto assim de teatro porque ele é muito comovente, ele tem suspense, ele tem de tudo. Nós devemos ter acesso à cultura porque assim nós podemos aprender mais coisas no modo divertido. Aqui na minha escola tem uma biblioteca maravilhosa, eu gosto muito porque lá eu aprendo mais a ler, mas desenvolver melhor. Cada criança tem o direito de brincar. Depois que eu termino minhas atividades, minha mãe deixa eu brincar. Eu pratico vôlei, futebol, queimada. O esporte, assim, ele relaxa a gente cria muitos amigos através do esporte. Eu acho que praticar esporte faz bem para a saúde também. A educação é muito importante para a formação da criança e do adolescente. Quando Rafa e Dani terminam seus deveres de casa, encontram seus amigos para brincarem e se divertirem. Toda criança e todo adolescente tem o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade.
Na escola, a gente pode aprender muita coisa mesmo. Rafa e Dani sempre comentam um com o outro sobre coisas interessantes que aprenderam. Outro dia, Dani teve aula sobre o direito à dignidade. Sua professora aproveitou algumas situações que acontecem durante as aulas para explicar esse direito. Vários colegas gozam outros por causa da cor, da religião, do peso. Muitos até colocam apelidos desagradáveis e até ofensivos. Dani não aprova isso, porque sabe que esses comportamentos ferem a dignidade dos colegas xingados. Ela sempre pensa, como fazer para mudar essa situação? Ninguém deve ser xingado ou gozado por nenhum desses motivos. Isso machuca por dentro e atrapalha a vida de muitas crianças e adolescentes. A gente é igual e ao mesmo tempo diferente. Além do mais, existir vários tipos de pessoas com cores, cabelos, altura e peso diferentes é até legal. As pessoas são diferentes umas das outras, mas todas têm que ser respeitadas. Liberdade de escolher sua profissão, sua religião, sua cultura, seu esporte, seu lazer. Todos os integrantes da sala de aula têm que ser respeitados por todos os colegas, porque senão eles podem ficar muito ofendidos com coisas que os outros colegas podem falar. Mesmo que eles não for da minha cor, eu tenho que respeitar eles. O respeito que a gente deve ter com as pessoas tem que ser o mesmo que a gente tem com a nossa mãe, com o nosso pai, com o nosso vizinho, com todo mundo a gente tem que ter respeito, porque se a gente não respeitar, eles também não respeitam a gente. Rafa e Dani gostam de ser meninos livres, mas sabem que devem obedecer à sua mãe, porque ainda são garotos. No entanto, um dia Rafa desobedeceu à mãe dele e foi visitar um amiguinho sem avisá-la. Dona Marlene ficou muito preocupada com o atraso do Rafa e quando ele chegou em casa, teve que ouvir um xingatório da mãe. Alguma coisa poderia ter acontecido com você. Rafa aprendeu a lição. Você tem que obedecer aos pais, porque enquanto você não é maior de idade, é esse que é responsável por você. Eles estão ajudando a gente a ser mais educado. Minha mãe me ensinou que a gente deve sempre respeitar os mais velhos. Todo mundo gosta de respeito, ninguém gosta de ser desrespeitado. Toda criança e todo adolescente tem o direito à convivência familiar e comunitária. Na sua casa, junto com sua família, Rafa e Dani se sentem protegidos e amados. Tem que ter convivência com a família, com os pais, com a mãe. É muito importante que ela dê o carinho e a proteção para o adolescente, porque senão ele pode ir para as drogas ou coisas assim. Eu moro na minha casa, Com minha mãe, com minhas tias e com meus primos. com minha avó, com meu avô, com minhas tias e com meus irmãos. Aquela criança que tem a convivência com a família, ela se vai bem nos estudos. E cada um tem que viver em união. Eu acho que é muito importante a convivência familiar, ter o carinho, ter a compreensão, ter o amor da nossa mãe do lado da gente cada dia. Eu acho que é muito importante isso. Qualquer que seja a forma de família, ela deve ser uma base de apoio, carinho e proteção para seus membros. Rafa e Dani participam de muitas atividades em seu bairro, em sua comunidade, junto com seus vizinhos, como, por exemplo, campeonato de futebol e campanhas contra a dengue. Hoje é dia de reunião na casa de Rafa e Dani. Lá, a vizinhança se encontra para conversar sobre melhorias para o bairro. Todos têm que participar com a vida comunitária também, ajudar os outros. Toda criança e todo adolescente tem direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Rafa e Dani às vezes pensam no futuro e no que querem ser quando crescerem. Há tantas opções. Crianças e adolescentes só podem trabalhar depois dos 14 anos. Mesmo assim, na condição de aprendiz. Poderão aprender uma profissão, mas sem atrapalhar seus estudos, nem pôr em risco sua saúde. Tem que estudar e a escola sempre estudando ali para quando ela crescer, ela ter o seu trabalho. Quando eu crescer, eu quero ser jogador de futebol. Quero ser modelo. Meu sonho é ser professora. E você? Médica.
eu acho que a gente tem que brincar, a gente tem que aproveitar a nossa infância. Infelizmente, a realidade não é bem assim. Milhares de crianças trabalham em todo o Brasil e, por lei, isso não pode acontecer. Trabalhar na cidade acho que não é bom, não. Mas sim, muitas pessoas exploram as crianças. Eu conheço crianças e adolescentes trabalhando, mas bastante jovens, só que eu não acho isso certo, eu acho isso bastante errado. As crianças estavam vendendo bala com a mãe delas, bala e chiclete na ponta do viaduto para, assim, sustentar a família. A gente deve trabalhar sim, mas na idade correta e o serviço ideal pra gente. Todo trabalho infantil representa uma exploração e deve ser combatido. Garantir o sustento da família é tarefa dos adultos. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente todos os seus direitos. Mas cada um deve cumprir com seus deveres. A família, a escola, o Estado e também as crianças e adolescentes que, como cidadãos em seu desenvolvimento, vão aprendendo no seu dia a dia que eles devem respeitar os direitos de todas as pessoas com que convivem. Lembrem-se, o ECA é muito importante para nossas vidas. Aproveitem o que vocês aprenderam e contem às outras crianças, adolescentes e adultos sobre essa lei. Tchau, pessoal! Olá, crianças do 2º ano, tudo bem? Para a nossa aula de hoje, de História, vamos falar sobre os direitos e deveres da criança na escola. Tia Adriana está aqui no parquinho. O parquinho é o momento em que, durante o processo de aprendizagem na sala de aula, durante uma atividade realizada, depois dessa atividade realizada, vem uma recompensa. Então, para cada direito que você tem, existe um pressuposto de um dever. Então, por que tia Adriana está aqui no parquinho? Porque ela quer citar um exemplo de quando você está na sua sala de aula fazendo uma atividade que você capricha, você vai ter o seu momento de lazer na escola, o seu momento de brincar. Então, como tia Adriana citou, para cada direito tem um pressuposto de dever. Quando você está estudando, quando você está brincando, você tem depois a obrigação, você tem o direito, o dever de usar os brinquedos, usar os materiais, de guardá-los, de colocá-los no lugar. Então, aí vai criando na criança o senso de responsabilidade com seus materiais, com os materiais da escola, até com o zelo das coisas que ele tem acesso na escola, certo? Vamos iniciar nossa aula e continuar falando sobre direitos e deveres na escola. Vamos lá? Antes de falar sobre os direitos e deveres da criança na escola, eu vou explicar um pouco do que vem a ser os direitos. Direitos é o que a pessoa precisa para estarem felizes. E deveres se caracteriza como compromisso de fazer alguma ação. Como que a Adriana citou um exemplo lá no parquinho, certo? O compromisso de você, na hora da diversão, na hora da recreação, certo? Nossos horários são divididos, então na hora da recreação, você zelar pelo seu brinquedo, você zelar pela limpeza da escola, quando você está lanchando, zelar pela limpeza da escola, acabou o lanchinho, jogou o papel no lixo. Então, todas essas coisas fazem parte dos deveres da criança. Vou citar aqui para vocês alguns direitos da criança e logo após vem os deveres da criança também na escola. Vamos lá. Direitos da criança na escola. Ser respeitado e valorizado pelo que pela situação financeira, pelas suas características físicas,
se tem um atraso ou não está conseguindo acompanhar a turma, ou uns colegas mais desenvolvidos, outros mais um pouquinho lentos, não importa, ele tem que ser respeitado pelo que ele é. Receber seus trabalhos e suas atividades corrigidos e avaliados. Então, durante a aprendizagem, durante o processo de aprendizagem, a professora vai ao mesmo tempo explicando e vai fazendo a correção. Então, há os momentos de correção para todos. Então, um momento de correção coletivo, como nós estamos trabalhando agora nessas aulas online. Geralmente nós damos a aula, né, explicamos o conteúdo e ou fazemos a correção durante a aula, ou depois nós fazemos uma chamada de vídeo e os alunos vão explicando, vão colocando para os professores suas respostas, até mostra para a gente no vídeo, para a gente ter a certeza de que ele escreveu bem ortograficamente, certo? Aí também nós trabalhamos a correção ortográfica, certo? Ser tratado de forma semelhante à de todos os outros estudantes. Não ser tratado com indiferença. Ser tratado todos igualmente, sem nenhuma diferença entre os colegas, né? Todos receberem o mesmo tratamento. Falar e ser escutado quando sentir necessidade. Então, os professores têm que estarem dispostos a esse momento de tirar as dúvidas da criança. Quando a criança fala, é porque ela está com dúvida, porque está precisando de ajuda. Então, o professor vai auxiliá-lo no momento que ele está mais precisando. Ser orientado em suas dificuldades. Isso. Naquele momento em que está fazendo atividade, podem surgir outras dificuldades. Aí o professor deve disponibilizar de um outro tempo para tirar as dúvidas e fazer com que a criança que aquela dificuldade da criança ela não aumente, simplesmente ela diminua com o auxílio do professor. Ter pessoas qualificadas para atendê-los. Isso mesmo. Os professores, como está falando aqui, de ter pessoas qualificadas para atendê-los. Então, em uma escola deve haver essa qualificação geral, não só professor qualificado, como também as pessoas os auxiliares qualificados, o pessoal que compõe a secretaria, o pessoal que compõe a limpeza da escola, todos eles serem qualificados para ajudar a criança em todos os aspectos na escola, não só em sala de aula. Não existe somente professor e aluno na escola. Existe também outros funcionários que podem ajudar a criança em várias situações. Vamos para os deveres. Como falou no início do conteúdo, para cada direito há o pressuposto de um dever. Então, a criança sabe que tem direitos, mas que o direito ele deve vir acompanhado do compromisso de realizar ações. Tia Adriana postou um vídeo aí para vocês sobre os direitos e deveres da criança. Então, logo no início, a mãe está ajudando aos filhos. Fala no início dos direitos da criança e, ao mesmo tempo, os filhos estão ajudando em casa. De que forma os filhos ajudam? Deitou na caminha, descansou. Ao acordar, qual é o compromisso que a criança tem que ter aí? De forrar a sua própria caminha, né? A depender da idade, os pais já podem ir aos poucos pedindo que a criança, mostrando para a criança os deveres que elas têm a cumprir, né? E assim vai criando crianças em casa que respeitam, crianças com compromisso, né? A depender da idade, vocês do 2º ano já podem ter esse compromisso em casa, de arrumar a sua própria caminha,
de guardar o seu material, o seu brinquedinho quando vocês forem usando. Então, na escola também as crianças têm deveres a cumprir. Vamos lá para alguns itens. Respeitar todas as pessoas, independente de quem e como são. Respeitar colegas de convivência diária, respeitar professor, respeitar os demais colegas da escola, respeitar funcionários. Então, respeito é importantíssimo. Realizar os trabalhos e as atividades propostos. Isso. Está na escola, todo o seu horário é dividido. O horário para estudar, horário para brincar, horário para lanchar. Então, todos os seus horários são divididos. Se a criança deixa de cumprir um horário desse, aí vai atrapalhar seu rendimento escolar naquele dia, né? Nunca é assim. Todas as crianças acompanharem no horário correto. Sempre há aquelas crianças com mais dificuldades que necessitam de uma ajuda maior. Mas aí entra o trabalho qualificado do professor e dos demais funcionários da escola, prontos para ajudar as crianças em qualquer situação. Tratar todas as pessoas com dignidade. As crianças devem tratar todas as pessoas, todos os colegas com dignidade. Procurar ajudar um colega que às vezes não trouxe um lanche naquele dia, falar as palavras mágicas para uma boa convivência com o outro. Se um colega emprestou alguma coisa, agradecer. E vice-versa, deve haver esse compromisso na escola com os demais colegas. Escutar e procurar entender o que as pessoas têm a lhe dizer. Escutar e procurar entender. Criança, a gente sabe que não tem aquele comportamento que todo mundo pensa que é o correto, né? Por que a Adriana falou assim? Porque todo mundo pensa que é o correto. Porque a criança que é saudável, a criança que é inteligente, a criança que é curiosa, ela não vai ficar só sentada na sua cadeira e pronto, e só ouvir. Ela vai questionar o professor, ela vai fazer esses questionamentos para procurar entender o que o professor está falando, a mensagem que o professor quer passar para ele, certo? Então, nessa convivência, ela tem que entender, procurar entender, por mais que ela seja uma criança curiosa, muitas vezes inquieta, ela tem que procurar entender o que a professora está explicando, para não haver dúvidas, não haver dúvidas naqueles momentos, porque a professora está se esforçando para explicar o conteúdo. Então, a criança também tem que haver um momentinho de concentração para poder entender os conteúdos que estão sendo passados. Cumprir horário, ser pontual ao chegar na escola, para não perder nenhum momento, desde o momento da oração que nós iniciamos nossas aulas assim, até outras tarefas a serem cumpridas. Então, as crianças devem ser pontuais. Zelar pela limpeza e pela organização da escola. Então, quando a Adriana estava no parquinho, falou justamente nesse item. Estou brincando, estou usando agora com outro meu coleguinha, estou usando um jogo da memória. Então, qual o dever da criança depois de já estar brincando? É um direito, né? O direito de brincar. Mas, depois desse direito, vem um pressuposto de um dever. Que dever? Eu vou pegar esse joguinho, depois que eu brincar, vou organizar e vou colocar e vou dar à professora para ela guardar. Então, é assim que funciona dentro de uma escola, certo? Sobre os direitos e deveres de uma criança. Aí vamos para a atividade na página 106. O conteúdo que a tia Adriana explicou agora, ele está na página 106. Vocês dão novamente uma lidazinha e vai para a atividade na página 107. É o seguinte. Escreva, desenhe e pinte com lápis de cor um dos seus direitos na escola. Então, você vai lá no quadro onde tem direitos e vai ilustrá-lo. Escreve aqui nessa linha que direito é esse que você está representando com ilustração.
Questão 2. Numere corretamente. O que são direitos, você coloca 1, e o que são deveres do aluno, você coloca 2. Ser respeitado é um direito do aluno. Fazer as lições é um dever. Chegar à escola na hora certa, um dever do aluno. Ter pessoas qualificadas para atendê-lo ou atendê-la é um direito do aluno. Escutar e procurar entender o que as pessoas têm a lhe dizer, dever do aluno. Tratar todas as pessoas com dignidade, dever do aluno. 2. Ter um espaço para brincar, direito do aluno. Zelar pela limpeza da escola, dever do aluno. Inclusive essas explicações, essas frases estão na página 106. Vamos para a página 108. Há um texto aí que inicia a atividade. Na minha escola todo mundo é igual. Lá na minha escola ninguém é diferente. Cada um tem seu jeito, o que importa é ir para frente. Tem criança gorda, magra, alta, baixa, rica e pobre, mas todas são importantes, como prata, ouro e bronze. Na minha escola se aprende que não existe perfeição e que todos nós precisamos é de carinho e de atenção. Viu que cita nesse texto as características de cada pessoa, de cada coleguinha de turma, né? Então, independente das características físicas que nós temos, todos nós somos importantes, certo? Aí vem a letra A. De acordo com o texto, o que é que se aprende nessa escola? Se aprende que não existe perfeição. Cada um tem uma característica, todos nós somos diferentes porque temos características diferentes, adquiridas, herdadas da família. É por isso que nós somos diferentes. Então, que não existe perfeição em relação a isso. Que cada um tem suas características, tem seu modo de agir, né, seu modo de pensar, cada um é diferente, mas o carinho e a atenção dado a todos é primordial para que a criança aprenda feliz, que a criança se sinta feliz, se sinta acolhida, certo? Letra B. O que você aprende na sua escola? É uma resposta pessoal. Você escreve aí o que é que você aprende, certo? Escolha um dever da escola e crie uma frase. Então, você volta lá para a página 106 e lê os deveres, escolhe um e elabora uma frase com esse dever. A página 109. Observe as imagens e marque com o X os deveres da escola que não estão sendo exercidos. Vamos lá. São 4 imagens. Na primeira imagem, está mostrando uma sala organizada, um espaço amplo para a criança estudar. Na segunda a imagem, ao lado, está mostrando uma criança sendo castigada. Vocês acham que isso aqui é um dever da escola para com o aluno? Não, né? Então, não é bem uma palavra castigo, mas quando uma criança faz alguma coisa de errado, a professora mostra a ela que ela agiu errado e vai conversar com ela, perguntar por que ela agiu daquela forma. Algumas das vezes, a professora fica até numa aula de recreação, fica conversando com a criança e explicando para ela que o momento de recreação é como se fosse faz parte do direito da criança, certo? Mas a professora tenta também conciliar ao dever da criança. Que aquela ação ali de brincar, muitas das vezes, pode ser trocada quando a criança faz alguma coisa de errado na escola. Então, de repente, você fez alguma coisa de errado que prejudicou muito assim um coleguinha. O que é que a professora pode fazer? Que é só uma dica. A professora pode reduzir, por exemplo, o horário de brincar. Não deixar a criança de fora do momento de brincar, que faz parte da aprendizagem. Mas o horário reduzido, no outro
em um outro momento, ela está conversando com a professora e contando por que agiu daquele jeito, certo? É uma das formas que a gente age aqui. A professora explicando à aluna sobre uma conta. Isso aqui faz parte sim. A professora dando a aula para o aluno. E no outro, o parque vazio, sem criança nenhuma. Então, essa imagem também não condiz com a imagem real da escola, porque aqui teria que ter crianças brincando, certo? Então, a imagem onde tem a criança de castigo e a imagem onde tem o parque sem criança nenhuma. São as imagens que não estão sendo os deveres da escola. A escola não está cumprindo com os seus deveres em relação ao aluno, certo? Nossa atividade foi corrigida e até a próxima aula.